Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar então um resumo desse livro que está aqui na tela, né, que é Lições de Gestão da Clínica Mayo, por dentro de uma das mais admiradas organizações de serviço do mundo. Todos nós sabemos que a área da saúde é uma área de bastante carência de gestão, uma gestão mais eficaz, né? Muitos discutem que existem problemas de dinheiro, de verba, de repasse e tal, mas existem bastante evidências de que a falta de gestão, uma gestão mais eficaz, é um dos problemas raiz aí de tudo que a gente enfrenta na área da saúde. Então, o livro que eu vou comentar hoje, ele é um livro que traz bastante ensinamentos dessa clínica, dessa rede de hospitais lá dos Estados Unidos, né, que é uma grande referência mundial em prestação de serviço de saúde. Queria fazer um parênteses e agradecer, então, a doutora Maria José, que é a diretora do Departamento de Radioterapia do Hospital do Servidor Público Estadual, que foi quem me emprestou esse livro e me indicou, e foi uma leitura bastante legal e é o que eu quis compartilhar aqui com vocês nesse vídeo, para a gente discutir um pouco sobre isso. Tá? Aqui é uma fotinha, então, da Clínica Mayo, que tem 3 unidades lá nos Estados Unidos, né, em Minnesota, e uma na Arizona e também na Flórida, beleza? Então, vamos lá. Então, o primeiro capítulo é chamado de Uma Marca Centenária, me apresenta, então, a história da Clínica Mayo e tal, e ele apresenta como uma empresa moderna e tradicional, né, que a Clínica Mayo procura combinar, então, a estratégia e valores, que a gente vai falar bastante disso, inovação e tradição, talento e trabalho em equipe. Então a gente vê que são algumas coisas que aparentemente estão em dicotomia, né? E conhecimento e arte, ele apresenta nesse capítulo, né? Muito interessante. Então, e qual que é a base de tudo isso? É uma busca por ganhos sociais e financeiro, que ele chama de lucro social. E consegue-se isso através de pessoas generosas trabalhando na organização, tá? E o que significa, então, esses escudos aqui, né, que a gente está vendo nesse distintivo? Cada escudo desse representa. O escudo central é o cuidado ao paciente, que a gente vai ver que é bastante evidenciado isso em todo o livro. E os outros dois são os outros pilares, né, que é ensino e pesquisa. No capítulo 2, chamado de Preservando um Legado, o paciente em primeiro lugar. Ele dá bastante ênfase nesse que é um dos valores básicos da Clínica Mayo, né? Que é o paciente em primeiro lugar. Então, todos os capítulos, então, no final, ele apresenta as lições para os gerentes, né? Então, a gente vai apresentar um resuminho aqui das principais lições. Então, quais são os dois valores principais da Clínica Mayo? É a necessidade dos pacientes em primeiro lugar e a medicina como ciência cooperativa. Tá? Então, esse é o segundo valor. E serviços excepcionais geralmente são possíveis quando seus empregados invocam uma autoridade baseada em valores. Então, mais uma vez, como ele dá importância para os valores, que é aquilo em que baseia toda a ação de todos os funcionários de uma organização. Tá? E quais são as principais lições aí que ele apresenta? O valor verdadeiro é aquele que é vivido. Tá? Então não adianta toda empresa tem aquele missão, visão, valores, tal, mas o mais importante são aqueles valores que não precisa ficar lembrando, é aquilo que as pessoas já incorporam na sua rotina. Tá? A segunda lição é: o valor humano repercute. Tá? Então, tudo que envolve o contato humano, isso contamina, né? Isso gera uma propagação, né, dentro da organização, né? O conteúdo do valor supera retóricas, ou seja, o que ele fala lá as necessidades do paciente vêm primeiro. Então, esse é do valor principal da Clínica Mayo. E é interessante que ele destaca que o paciente, nessa descrição do valor, está em um singular, porque ele enfatiza a questão da individualidade de cada paciente. Então, eles fazem questão de enfatizar esse detalhe. E os valores não mudam com o tempo, certo? Mas a sua implementação efetiva requer mudanças, ou seja, a ligação entre valores e estratégia, né? A estratégia de como vai ser implementado esses valores podem requerer mudança, mas os valores são sólidos. No capítulo 3, então, chamado de Praticando a Medicina em Equipe. Então, nesse capítulo,
ele enfatiza que o trabalho em equipe não é opcional, não é um adendo nas organizações, né? Ele é obrigatório, né? E a cultura, então, instaurar a cultura do preciso da sua ajuda. Então, todo mundo, aquele trabalho cooperativo e na frase, né? Eu preciso da sua ajuda para fazer tal coisa. Então, essa é uma cultura que é muito instalada lá, né? Então, a primeira lição lá é: haja pequeno, mesmo quando grande. Então, trabalhos que são rápidos, eficiente, flexível e pessoal. Então, mesmo que você tenha um cargo alto dentro da Clínica Maio, haja pequeno, ou seja, cuide dos detalhes, não tenha aquela arrogância, né? Incentive um ambiente de trabalho sem fronteiras. Não tem aquela questão de departamento, isso foi do departamento X, isso é culpa do departamento Y, cada um, muito aquela divisão que hoje em dia a gente vê em alguns hospitais, em algumas empresas, né? Então ele destaca muito a necessidade do relacionamento dentro da clínica, né? De que um departamento se relacione muito com o outro, que o problema da clínica é o problema de todos os departamentos, que não tem essas fronteiras. E valorize o como, ou seja, a estratégia de como vai ser implementada aquelas mudanças, as ações. Não apenas o que. Então, muitas vezes a gente, mesmo em conversas, em decisões, a gente valoriza só o que é feito, o que precisa ser feito e tal. Então, o que é feito é baseado em valores, mas deve ser valorizado muito como, a forma de que esses valores são colocados em prática. E isso está muito relacionado com a estratégia. Então, é a maneira de, mais uma vez, enfatizar a importância de estratégia e valores, certo? Então, no capítulo 4, ele apresenta a medicina como local de destino. Então, um capítulo muito interessante que ele apresenta como a importância e o sistema que eles criaram de agendamento, uma central de agendamento, a importância de se ter isso na área da saúde. Porque a questão de agendamento, existem diversos setores que são envolvidos com diversas atividades, e às vezes você tem que coletar um exame numa unidade, fazer um outro exame em outra unidade, a consulta em outro departamento, enfim, isso é muito complexo gerenciar. Então, eles tomam um cuidado muito elevado para oferecer uma experiência de um fluxo melhor para o paciente nos agendamentos, né? Então, eles têm uma equipe, um sistema bastante aprimorado para isso, e o agendamento na área da saúde é complexo e vital para uma assistência eficaz. Então, eles envolvem engenheiros nesse processo, existe uma engenharia de sistema para isso, e analistas de negócios para melhorar o agendamento, que de certa forma está relacionado também com a qualidade do tratamento do paciente, do cuidado ao paciente, né? Então, solucionar integralmente o problema do cliente, né? Então, uma assistência competente, mas também coordenada e eficiente, ou seja, não adianta só focar em fazer o certo, mas fazer o certo de maneira coordenada, que pense também no conforto e em todos os aspectos do paciente, né? Na questão de agendamento, enfim. Utilizar a tecnologia em proveito de valores e da estratégia. Então, a criação de um sistema informatizado em todos os equipamentos, tal, para que esteja ligado aos valores e estratégia clínica Maio. Lembrando que o principal valor é a necessidade do paciente em primeiro lugar, né? E a inovação, então existe também a preocupação com a inovação na Clínica Maio, é um work in progress, ou seja, é um trabalho em progresso, né? É um trabalho contínuo, certo? Capítulo 5, então, a parceria para a liderança. Tá? Então, nesse capítulo, ele enfatiza muito como que eles implementam essa cultura e essa excelência na Clínica Maio, que é através de um alinhamento da assistência e administração, ou seja, os médicos possuem o conhecimento clínico e existem o papel dos gerentes de operações dentro da Clínica Maio, que possuem o conhecimento de gestão. Então, essa parceria de respeito mútuo é muito importante. Existem papéis complementares. Tá? Então, essa governança por consenso, eles praticam também, né? Então, os médicos e administradores, um detalhe que eles falam, que eles são assalariados, não comissionados, que muitas vezes a gente vê na realidade brasileira, né? Porque lá ele tem uma frase que ele fala assim: se sua meta é a excelência,
nenhum incentivo artificial poderá jamais fazer frente ao poder de sua motivação intrínseca. Então, por isso que eles, se baseiando na questão de todos os funcionários serem assalariados, não precisam ter motivação financeira, né? Então, os médicos, ele fala que superarem assistência, eles são incentivados, né, a superarem assistência clínica, mas também em mais um pilar, né, em pesquisa ou em educação, lembrando lá dos 3 escudos da Clínica Mayo, né? Então, superarem assistência clínica é uma obrigação de todos os médicos, principalmente, mas também em pesquisa ou em educação, e ele acrescenta mais um, né? Ou também em administração. Então tem também essa importância que ele dá no elo entre a clínica e a administração. Tá? Então esse alinhamento da assistência para progredir. A segunda lição, então, é a generosidade gera generosidade, ou seja, o respeito mútuo de todas as pessoas é muito importante, entre os funcionários e também o funcionário com o paciente. A participação promove o comprometimento, ou seja, ter as decisões importantes em grupos, não só unilateralmente, e construir a liderança com o trabalho em equipe. Então, aquilo que a gente ouve muito, né? O trabalho em equipe, mas tem que ser bastante estimulado, e isso na prática se traduz em promover a participação nas decisões, inclusive. Então, isso que esse capítulo passou, essa lição de que tem que haver um alinhamento entre todos os aspectos aí, né? Não só a parte clínica, parte educacional, parte de pesquisa e a parte administrativa também. No capítulo 6, então, é contratando pelos valores e pelo talento. Então, ele vai falar de contratação, como é rigorosa a forma que eles contratam, que eles selecionam as pessoas que vão trabalhar na Clínica Mayo, né? Então, a contratação, ele fala que tem que ser baseado numa compatibilidade de valores. Então, os valores devem vir em primeiro lugar. A competência técnica, claro que tem que ser considerado, mas em primeiro lugar, se não houver uma compatibilidade de valores do profissional com os valores da instituição, é muito difícil que isso não vai ser sustentável, essa boa relação, né? Então, em primeiro lugar, pensar se os valores são compatíveis. Existe um processo de aculturação, que ele comenta no capítulo, né, que leva de 3 a 5 anos. Então, é um período longo da pessoa absorver de maneira bastante profunda a cultura da Clínica Mayo. E, para isso, eles promovem, eles incentivam que existem os mentores informais, que explicam a cultura organizacional, ou seja, o estilo Mayo que ele fala, né? Então, os mentores são os profissionais mais antigos, tal, que vão comentando como que as coisas são feitas, e vão corrigindo, vão educando os profissionais mais novos, para que todos tenham esse estilo Mayo de trabalhar, né? Então isso é feito em refeições, nos corredores, nos cafés, em conversas informais, existem essa mentoria que ele fala, né? A avaliação de desempenho de todos os funcionários, inclusive dos médicos, então todos os funcionários têm a avaliação de desempenho baseada em melhoria contínua, respeito mútuo e fomentar trabalho em equipe, responsabilidade pessoal, integridade, inovação e confiança para a comunicação, padrões elevados de conduta pessoal e profissional e manter e intensificar competências profissionais. Então, todos são avaliados nesses 5 itens, né? Melhoria contínua, respeito mútuo, fomentar trabalho em equipe, padrões elevados de conduta pessoal e profissional e manter e intensificar as competências profissionais. Então, quais são os critérios que ele usa para a contratação dos profissionais, né? Valores pessoais, como eu havia dito, né, em primeiro lugar. Atitude aberta, ou seja, que a pessoa tenha a maleabilidade de se ajustar ao estilo Mayo. Considera também o talento individual e o talento de forma coletiva, ou seja, como que aquela pessoa vai se desenvolver no trabalho em equipe. O potencial para crescer, a busca por uma carreira, então, criar um ciclo de sucesso, que ele fala, né? Na hora que você entra na Clínica Mayo, tem que se ter em mente que não é só mais um emprego, é uma contratação, ela gera um relacionamento, então, essa busca por desenvolver um plano de carreira lá dentro, né? Tem anos lá, você tem a perspectiva de ficar anos na Clínica Mayo. E a lealdade,
tá? Mais um critério para contratação. E ele comenta que a contratação ela tem que ser muito minuciosa. Uso a analogia aí com o espetáculo da Broadway, né? Que é contratar pessoas excelentes. Esse é o grande foco, uma das grandes bases de uma excelência na área da saúde, né? E a contratação então, tem que ser lenta, né? Então tem alguns autores que falam que contrate lento e demita rápido, né? Então, muito cuidado na contratação e às vezes a gente inverte isso, né? E quando não identificado que não houve uma boa contratação, que o desempenho, mesmo depois de lá dentro, não corresponde à expectativa, que tenha que ser desligado, porque senão você pode contaminar, enfim, tem que ter essa compatibilidade de valores e você contamina a cultura do lugar, né? Então é muito importante esse aspecto. No capítulo 7, então, praticando a medicina em equipe, então mais uma vez ele vai falar da importância do trabalho em equipe, né? E é muito interessante uma história que ele comenta lá no início desse capítulo, né? Que uma funcionária, ela trabalhava em um laboratório e ela chegou um dia com um cadarço um pouco sujo. Então uma outra colega chamou atenção, uma colega mais experiente chamou atenção que não poderia estar andando com um cadarço sujo e tal. E essa funcionária falou, nossa, mas eu trabalho nos bastidores, eu sou da área administrativa do laboratório, ninguém vai ver. Aí a funcionária mais antiga comentou, né? Falou, mas isso nós pensamos em cada detalhe. Se você está andando de cadarço na rua com um jaleco da Clínica Maio, com um distintivo da Clínica Maio, está sujo, isso vai, de certa forma, associar com aqui de ter alguma coisa nos bastidores não adequada também. Enfim, atenção aos detalhes. Cada funcionário carrega o distintivo da Clínica Maio, né, em todas as ações. Então, mostra aí a importância e a preocupação com esse aspecto global, né, desde um cadarço sujo, mesmo num ambiente, num trabalho de bastidores, né. E lembrar, então, que os clientes, eles são detetives. Então, atenção nesses detalhes, né? Os clientes estão de olho em coisas que os clientes, ou pacientes, né, no caso, estão de olho em cada detalhes que a gente às vezes não acha que eles estão olhando, né? Então ele distingue lá que são 3 tipos de sinais que a gente tem que o cliente visualiza em geral, né? São sinais funcionais, mecânicos e humanos, ou seja, os sinais funcionais a busca pela qualidade, são os sinais que são relacionados à qualidade técnica, né? Aquele que inspira confiança ao demonstrar competência, ou seja, é a percepção do cliente relacionada à qualidade técnica, o quão competente é o profissional, o quão competente é o cuidado que é prestado. O segundo tipo de sinal que o cliente olha são os sinais mecânicos, ou seja, aquele que mexe com os sentidos, os equipamentos, as instalações. Então, influencia primeiro as primeiras impressões, né? É a percepção emocional, né? As expectativas e valores mais relacionados ao mundo físico, assim, né? E o terceiro tipo de sinal, os sinais humanos, né? O comportamento, a aparência. Então, é aquele que supera as expectativas. Então, os sinais mecânicos, ele atende às expectativas, os funcionais também, mas os valores, o terceiro tipo de sinal, que são os humanos, são aqueles que superam as expectativas, né? Que geram aquela surpresa positiva. Então, é muito importante nessa percepção emocional também, né? Então, um serviço, qual que é a dificuldade da gestão no serviço, né? Como um serviço de saúde? Ele é intangível. Então, mas a sua essência pode ser transmitida aos pacientes, tá? Então, essa tangibilização, que é, de certa forma, como você vai materializar, que tem que ficar muito importante, que é para a percepção do paciente, em como ele vai diferenciar entre um hospital bom, um hospital não tão bom, enfim. Então, quais as lições que ele destaca nesse capítulo, né? Conhecer a história de que se quer contar, então pensar na experiência do cliente, superar-se em cada categoria de sinais, desses 3 sinais que a gente comentou, e uma frase lá interessante que é que Deus está nos detalhes. Eu gosto muito dessa frase, porque está muito ligada àquela questão de agir pequeno, né, que a gente viu anteriormente. Então, pensar em cada detalhe do cuidado é o que faz a diferença. O capítulo 8 fala da marca, né? Criando, estendendo e protegendo a marca. Então, esse gerenciamento de marca, também chamado no mundo corporativo de branding, né?
Então é muito importante porque a marca ela está muito associado à percepção do cliente, né? Como que o cliente percebe a instituição em que ele está sofrendo o cuidado à saúde, né? Então a marca é um dos ativos mais valiosos, tá? E lembrar então nas principais lições, né? O foco nos prestadores de serviço, jogue na defesa, não só no ataque. Então interessante que ele fala que quando a marca da Clínica Maio está em jogo, aí eles defendem bastante isso. Então, por exemplo, numa decisão, se vai associar a Clínica Maio com algum projeto, alguma coisa, eles são muito, ele até fala, né, eles são muito rigorosos e uma defesa bastante contundente em defender a marca, se aquilo pode de alguma forma prejudicar a marca Clínica Maio. Então eles não ficam só entrando em vários projetos, eles defendem muito a marca Clínica Maio, é uma coisa que eles gerenciam muito bem. E transformar os consumidores em profissionais de marketing, ou seja, o boca a boca, né? 91% dos pacientes elogiam a Clínica Maio a outras pessoas, segundo a pesquisa que eles fizeram. Então a importância de encantar os pacientes, de ter uma experiência e como eles vão levar a marca Clínica Maio para frente, né? Então essa é uma estratégia bastante importante. No penúltimo capítulo, então, um capítulo também bastante importante e que tem bastante coisas interessantes, é investindo na organização do amanhã, né? Então, a questão da sustentabilidade, né? Que a medida da qualidade, então ele comenta lá, que a medida de qualidade baseada em evidência é a organização com combustível interna de trabalho em equipe, e focada simultaneamente nas necessidades do paciente e resultados financeiros necessários à sua preservação para gerações futuras. Então, vou repetir, porque acho que é uma frase que resume bastante, que engloba bastante, né? Então, uma medida de qualidade baseada em evidência significa uma organização com combustível interno de trabalho em equipe, e focada simultaneamente nas necessidades do paciente e resultados financeiros necessários à sua preservação para gerações futuras. Por isso que a Clínica Maio tem uma história quase secular, né? As prioridades estratégicas devem ser a integração de operações, então aquela história dos cuidados serem integrados, não ter muita divisão de departamentos, né? O incremento da qualidade e segurança na prática clínica, então gestão da qualidade, gestão de risco nas atividades da prática, no cuidado ao paciente, né? A assistência de alto valor baseada nos resultados clínicos ao longo do tempo e a inovação na prestação de serviços e desenvolvimento de lideranças. Tá? Então, essas são as prioridades estratégicas da Clínica Maio. O Dr. Cortese é um médico muito significativo na história da Clínica Maio, tem uma frase que eu separei aqui, que é muito interessante, né? Então vamos lá, ele fala aqui, abre aspas, né? Transparência significa medir nosso desempenho, compartilhar amplamente o que aprendemos, trabalhar juntos para encontrar meios de nos aprimorarmos e relatar nossos resultados, se atingimos ou não nossos objetivos, para que sejamos honestos com nós mesmos e com os outros. Os erros podem ser catalisadores para a mudança. Aprender com os próprios erros é a única maneira de evitar que repitam. Então, fecha aspas, uma frase muito, muito, muito interessante, com bastante conteúdo aí do Dr. Cortese, né? E uma outra estatística que ele traz nesse capítulo, né, que é muito interessante, é a questão de quanta informação hoje em dia existe na área da saúde, né? Quantos trabalhos, quantas publicações novas, enfim. E aí ele comenta que se um médico ler 2 artigos por dia, ainda assim estaria 648 anos atrasados para novas publicações. Então, como lidar com isso, com esse excesso de informação na área da saúde, de inovação de conhecimento? Então, eles têm um sistema informatizado para decisão clínica, é um sistema de aprendizagem organizacional, tá? Que auxiliam na tomada de decisões clínicas, nas decisões de tratamento. Então, existe esse sistema informatizado também, né? Então, mais uma vez, a importância da informática e da tecnologia na área da saúde.
Tem um estudo do Balas e Baren em 2000 que ele cita, que fala que são necessários 17 anos para converter 14% de uma pesquisa original em benefícios para o tratamento do paciente. E um outro estudo de 2003 da New England Journal of Medicine fala que os americanos recebem assistência médica baseada nas melhores práticas em apenas 50% dos casos. Ou seja, às vezes a gente acha que está recebendo na melhor evidência científica, nos melhores trabalhos e, segundo essa pesquisa, apenas metade dos pacientes recebem a assistência nas melhores práticas que estão disponíveis no momento, né? Então, as lições aqui são a excelência é uma jornada, então é um caminho à busca da excelência, né? Alinhar a estrutura à marca, ou seja, a estrutura mesmo tendo 3 unidades, eles enxergaram em determinado momento que é necessário ter uma única Maio, ter uma integração dessa clínica, então, para não gerar divisões, né? E desafiar os prestadores de serviço a melhorar o seu desempenho, ou seja, as pessoas, os prestadores de serviço estão sempre melhorando, tem que ter essa cultura da melhoria também. E o último capítulo, então, ele fala que apresenta as lições das lições, né? Como a gente viu até agora, várias lições da Clínica Maio para uma assistência à saúde excelente, né? E ele resume, então, que as 3 grandes ideias, que seriam os valores Maio aí, né? Seria o interesse do paciente acima de todos os demais, esse é o fundamento principal da Clínica Maio. Congregar talentos, ou seja, a união de forças, estão lembrando aquela integração entre o médico, o administrador, enfim, toda a equipe multidisciplinar, né? E oferecer assistência clínica com uso eficiente do tempo. Então, a execução baseada em grandes pessoas, então o desafio de atrair grandes talentos e reter esses talentos, não basta só contratar, né? Tem que mantê-los motivados e querendo trabalhar na Clínica Maio. Então, em organizações de serviços, os valores pessoais desses prestadores de serviço, né, afetam diretamente os valores da assistência também. Então, essa história de dividir o que é pessoal, o que é profissional, é muito complicado, nós somos humanos. Então, o nosso valor intrínseco, o nosso valor interno, o que a gente acredita como pessoa é muito importante, porque isso vai ser traduzido também na assistência que a gente prestar. Então, essa compatibilidade de valores também é enfatizado mais uma vez, né? E o estabelecimento de uma cultura colaborativa, né? Então, que está relacionado com o crescimento pessoal, em que as pessoas elas enxergam que o crescimento ali dentro da Clínica Maio está vinculado também ao seu crescimento pessoal, ao seu senso de propósito. Então lá tem uma frase que ele fala que enquanto pressão entre colegas estimula o esforço extra, o ensino entre colegas cultiva o crescimento pessoal. Tá? Então, mais uma vez, essa é uma frase que explica bem o que é essa cultura colaborativa, né? Que a pressão, a exigência só por si só entre colegas estimula, tá bom, às vezes tem algum resultado a curto prazo ali, a pessoa vai fazer aquela tarefa, mas isso não se resolve a longo prazo, né? O ensino, a colaboração, a troca de informação, a troca de conhecimento é o que cultiva o crescimento pessoal, que isso que no fim das contas impacta bastante também. Então, pessoal, obrigado pela atenção até agora. Ficou aqui, para quem ficou até aqui escutando todo esse... Eu fiz um breve resumo aí, né, desse livro que eu achei bastante interessante. É um tema que me interessa muito, né, em como melhorar a área da saúde, em como a gente pode melhorar tanto para os nossos familiares, né, a gente vê bastante carência de gestão na área da saúde. Então esse livro ele traz bastante aspectos aí para a gente refletir, para a gente poder, inclusive, influenciar as pessoas que a gente conhece, para quem é profissional da saúde, tentar aplicar no seu disseminar, né, no seu ambiente de trabalho, se você tem um cargo de gerente na área da saúde, de diretor, enfim, ou poder comentar e a gente poder realmente causar essa revolução na área da saúde, que é tão importante para que melhore bastante em todos os aspectos e nada melhor do que aprender com instituições de excelência como é a Clínica Maio, né? Espero que tenham gostado. Se quiserem deixar comentários aí para a gente ir
continuar melhorando tal, e promovendo essa discussão que é muito legal. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.